Aviso: continuar nesse vídeo você corre o risco de aumentar seu nível de edição e melhorar sua criatividade. E te garanto que o segundo tutorial desse vídeo vai te surpreender pela maneira de como ele foi feito. Então bora para a edição. E lembrando que todo o material desse vídeo vai ficar disponível para você baixar. Link nos comentários. Vamos começar abrindo aqui a nossa imagem de gráfico no Photoshop Online. Eu baixei aqui esse gráfico da internet mesmo e vou usar essa imagem como base para a gente fazer a animação. Vamos começar criando uma nova camada. Habilite as réguas que vai ser necessário usar. Vem aqui em visualizar, na opção réguas e habilitar. Vamos puxar aqui da régua de cima, segurando com o mouse, até a linha laranja. Vamos criar também uma linha vertical no início do gráfico e uma segunda linha vertical no final do gráfico. Você vai entender por que eu criei essas linhas aqui, já já. Vamos redesenhar esse gráfico. Vamos na ferramenta aqui, caneta. Com o lado direito do mouse eu vou clicar sobre a ferramenta e vou escolher a primeira opção mesmo, caneta. Agora eu verifico se aqui está marcado como forma o preenchimento. Eu vou deixar sem preenchimento, clicando nesse X, e aqui o traçado eu vou escolher a cor de acordo com a cor do gráfico. Então eu clico aqui em cor. Se caso não estiver aparecendo aqui a cor que você deseja usar do gráfico, você clica nesse quadradinho aqui em cima, então ele vai abrir essa outra caixa onde ele permite que você escolha a cor que você quer que o traço tenha. Vamos começar fazendo o traço azul. Clicar com a seta sobre a cor que eu quero e automaticamente ele vai absorver a cor. Vou clicar em OK. Pronto, vamos começar a fazer aqui os traços. Vou clicar onde eu quero o primeiro ponto. Quando eu clicar de novo no segundo ponto, ele vai começar a fazer os traços aqui, ó. Perceba que ele criou um traço. O traço está fino, mas a gente vai organizar depois, tá? A gente vai aumentar a espessura do traço. Vamos só fazer aqui os traços primeiro. Pronto. Agora eu vou aumentar a espessura do traço aqui, ó. Vou apagar aqui 1 pixel, vou deixar com 5 pixels. Perceba que a espessura dos traços já aumentou. Olha só. Já está mais espesso. Beleza. Agora vamos criar o traço da linha 2, da linha laranja. Vou abrir uma nova camada aqui. Primeiro vamos mudar a cor. Com essa caixa aqui de cor aberta, seleciona a cor que a gente quer usar e dá um OK. Agora o traço vai ter essa mesma cor. Não precisa configurar aqui porque já está em 5 pixels. Vamos só aproximar um pouco aqui para ficar melhor. Para que o traço seja mais preciso, vou marcar aqui meu primeiro ponto. Vou marcar o segundo ponto. Vou levar aqui a tela mais para o lado, marcar outro ponto e marcar um último ponto. Agora apertar Enter. Ok, já temos aqui o nosso segundo traço. Vamos complementar também com a parte da área aqui, né, da cor do traço. Vamos começar pela cor laranja que a gente já criou. Vou duplicar a camada laranja, aqui em duplicar camada. Vou dar 2 cliques aqui no nome, camada, e vou definir como linha laranja. Já na segunda linha, a gente vai preencher a área laranja com ela. Ainda na ferramenta forma, eu vou aproximar aqui o zoom. E com a seta no início aqui do traço, eu vou dar um clique e perceba uma coisa. Ele fechou aqui, ó. Não era para ele ter fechado. Então eu vou voltar, vou tentar novamente. Dei um clique aqui, ele funcionou. Agora eu vou clicar embaixo aqui, ó, bem na quina, onde eu criei aqui, ó. Criei outro traço. Vamos levar aqui para o outro lado. Criar outro ponto aqui e fechar o último ponto aqui, ó. Beleza, fechamos o último ponto. Vamos agora na opção aqui preenchimento. Vamos clicar aqui na opção cor. Ele ficou branco porque é a cor padrão que estava. Como a gente já absorveu a cor do laranja, vou clicar aqui, ó, na paleta de cores e ele vai ficar totalmente laranja. Agora eu vou fazer o seguinte para deixar mais harmonioso. Ainda selecionando a camada do gráfico laranja, venho aqui em opacidade e vou deixar a opacidade em 50%. Se nós tirarmos aqui o fundo laranja, você consegue ver que o fundo laranja está transparente. Vou ocultar a camada laranja que a gente criou, as duas camadas laranjas. Vou habilitar aqui a camada azul, deixar ela visível. E vamos criar a partir dela a segunda camada aqui, né, para o gráfico azul. Então seleciono a camada que tem um traço azul, vou nomear aqui traço azul, vou duplicá-la, duplicar a camada, beleza? E a de baixo eu vou colocar traço azul fundo. Aqui também eu vou fazer a mesma coisa com essa. Agora na camada de baixo do traço azul, vamos preencher toda a área azul. Vamos deixar a camada do traço azul selecionada. Vamos continuar com a ferramenta caneta. Agora vamos escolher a opção aqui, ó, preenchimento, cor, e vamos colocar a cor azul que já temos na paleta. Vamos fazer o seguinte. Perceba, ó, ela não fechou completamente. Então a gente vai aproximar, vai selecionar a ponta do traço. Vai até a linha aqui, ó, que a gente marcou. Perceba que, ó, já está começando a fechar. E vamos clicar aqui, ó, na outra ponta. Beleza, ela já fechou completamente.
Agora é só apertar no Enter e temos aqui o traço e a linha. Vamos pegar agora o fundo azul e também colocar uma opacidade de 50%. Agora a gente já consegue ver uma diferença entre o traço e a área marcada em azul. Bom, o primeiro passo a gente já fez. E para apagar esse fundo original, eu vou ocultar os gráficos que a gente criou. Eu vou deixar somente o fundo. E selecionando o fundo, vamos fazer o seguinte. Vamos aqui na ferramenta retângulo. Se caso não estiver aparecendo, clica com o lado direito do mouse e vai aparecer outras formas. Você vai escolher a forma retângulo, com um retângulo marcado. Vamos ocultar o gráfico original aqui do fundo. Vamos criar uma nova camada e nessa nova camada, vamos aqui em retângulo, vamos habilitar a opção forma, vamos deixar aqui o preenchimento branco, sem traço mesmo, e vamos arrastar, criando um quadrado acima do número 100, até cobrir o gráfico laranja embaixo. Ok, agora é só apertar o Enter. Vou aqui escolher a ferramenta mover. Então perceba que já ocultamos a parte do fundo. Agora vamos selecionar essas duas camadas de baixo, colocar o cadeado para que a gente não mova sem querer. Beleza, agora é só a gente habilitar os gráficos que a gente acabou de criar. Mas ficou sem os traços de fundo. A gente resolve. Seja criativo. No meu caso, eu vou arrastar um background aqui que eu já tenho por trás dos meus gráficos. Olha só. Vou ajustar, venho aqui em editar, na opção transformação livre, esqueci de um detalhe, vou arrastar aqui para que ele fique mais ou menos no tamanho de 100 e vou cobrir aqui toda a área. Segurando o Ctrl aqui, ó, eu posso esticar a imagem e deixar até onde eu quero. Nas pontas do lado você pode fazer a mesma coisa, vai esticar e vai ajustar para que ela fique por trás do gráfico. Beleza, não vou mexer mais, vou só baixar um pouco a opacidade, deixar em 80%. Para mim está legal assim. E agora eu vou exportar separadamente cada parte do meu gráfico. Vamos começar ocultando todas as partes do gráfico e deixando só o background principal. Vamos em arquivo, exportar como PNG, vou renomear e gravar. Primeira imagem já foi. Vou exportar as demais aqui. Vou ocultar a parte de baixo. Agora eu vou exportar somente o fundo azul. Deixo somente ele visível. Venho em arquivo, exportar como PNG e gravar. E o mesmo processo vai se repetir na exportação de todas as outras camadas. Lembrando que eu vou liberar gratuitamente todo o material dessa aula para você. Link na descrição do vídeo e nos comentários. E com o gráfico todo editado e dividido em partes, agora a gente vai começar a trabalhar a animação dentro do CapCut. Eu vou arrastar esse grid aqui, que eu preparei especialmente para essa aula. Caso você queira baixar todo esse material, vou deixar gratuitamente para você na descrição do vídeo, beleza? Agora vamos começar a trabalhar na organização do nosso gráfico. Primeiramente eu vou jogar o fundo principal aqui do gráfico. Na sequência, vamos trabalhar com o fundo azul. Vou arrastar aqui o fundo azul e na sequência o traço do fundo azul do gráfico. Agora vamos começar a editar primeiramente o traço de cima. Eu vou ocultar o fundo azul do gráfico e vamos trabalhar somente com a linha. E com a camada da linha selecionada, vamos aqui em vídeo, máscara, vamos habilitar aqui a máscara horizontal, girar em menos 90 graus e puxar a agulha da máscara para o início aqui da imagem. Dessa forma, a linha do gráfico some. Então nós vamos habilitar aqui o nosso primeiro keyframe e com 1 segundo à frente, vou arrastar aqui a agulha para 2 segundos. Nós voltamos aqui na agulha da máscara e puxamos até o final. Beleza? Eu vou calibrar aqui a pena só para que a animação aconteça de uma forma mais suave. Vou deixar aqui 5% de pena, beleza? Ele vai ficar assim. Agora eu vou habilitar aqui com o lado direito do mouse a exibição de animação de quadros chaves para que essa animação ocorra de uma forma mais suave e mais dinâmica. Agora vamos trabalhar aqui na suavização dos pontos. Eu não vou mexer em todos, somente naqueles frames que eu modifiquei, beleza? Primeiro aqui vou trabalhar a posição X. Venho aqui ó, nessa opção gráficos, vou dar um clique e vou colocar a saída fácil 2 de baixo. Vou fechar aqui e vou fazer a mesma coisa na posição Y que eu também modifiquei. Vou selecionar o keyframe, venho em gráficos e colocar também a saída fácil 2, para que os movimentos acompanhem de forma igual. Aqui a gente não precisa mexer, porque a gente não adicionou nenhum keyframe, tá? Fica aí a dica. Vou agora ocultar novamente aqui a animação de quadros chaves. Agora eu vou habilitar o fundo do gráfico azul e vamos começar a trabalhar com ele. Vou voltar aqui em básico, com ele selecionado, venho na opção mistura, vou clicar aqui para habilitar as opções e também seguindo os keyframes aqui ó, do traço azul, eu vou trabalhar aqui para que o fundo azul apareça totalmente quando a linha ficar completa na tela.
na mesma linha aqui do keyframe, vamos habilitar aqui um keyframe na opacidade no fundo azul. Agora eu vou puxar aqui a linha, vou voltar aqui a linha para mais ou menos metade aqui, ó, entre um keyframe e outro, basicamente, e vou criar um segundo keyframe. Só que nesse keyframe eu vou zerar a opacidade para 0 e ele vai fazer este movimento aqui, ó. Olha só que legal, galera. Agora se liga nessa sacada de mestre que já merece o seu like e inscrição nesse canal. E se quiser, deixa também um comentário aí que vai ajudar muito o vídeo. Eu vou duplicar essas duas camadas, vou selecioná-las, vou copiá-las, vou deixar a linha posicionada aqui no início da timeline e vou duplicar, colando aqui as camadas, as mesmas camadas. Olha só que sacada. Onde seria uma linha de traço azul, você vai fazer o seguinte, você vai selecionar o traço laranja e vai arrastar para dentro da linha de traço azul. Vai deixar essa opção marcada aqui, ó, e substituir o clipe. E olha só o que vai acontecer. A linha laranja já vai assumir todas as configurações e edições que a gente fez na linha azul. Muito legal, né, galera? Vamos fazer também a mesma coisa com o fundo laranja. Vou selecionar o fundo laranja e soltar dentro do fundo azul, acima. Vou substituir o clipe e já temos um resultado bem legal. Agora, para complementar, eu venho aqui em efeitos, vou procurar aqui em lente, o efeito desfocar, vou jogar ele aqui na timeline, venho aqui com a agulha no início, vou criar um keyframe e um pouco mais à frente, só um pouquinho mais à frente, eu vou zerar aqui o desfoque, criando um segundo keyframe automático. Agora vamos fazer o seguinte, ainda aqui na opção lente, eu vou colocar mais 2 efeitos e deixar o nosso gráfico ainda mais interessante. Vou escolher essa opção aqui, incandescência, vou arrastar aqui para a linha do tempo, vou puxar até o final, vou calibrar aqui a força do brilho, vou deixar em mais ou menos 5, só para dar um diferencial aqui no brilho da tela, e vou colocar essa opção aqui, ó, lentes com zoom, vou arrastar para cima, soltar, puxar até o final aqui do nosso gráfico e também vou habilitar algumas opções aqui de frames, tá? Vou ativar os keyframes aqui do efeito de zoom, vou deixar com 28 o intervalo e a velocidade também com 28 e aqui nessa parte vou avançar um pouco a tela mais ou menos até aqui, vou colocar 20 no intervalo e vou colocar 20 também na velocidade. Vou avançar um pouco mais à frente e aqui eu vou zerar totalmente o intervalo e a velocidade. E para deixar mais centralizado aqui o nosso gráfico na tela, eu vou selecionar todas as opções do gráfico, menos o fundo do background, e vou diminuir a escala, para que ele fique mais centralizado e um pouco menor na tela. Deixar com mais ou menos aqui aproximadamente 80%. E antes de ver o resultado, fica ligado que ainda tem um próximo tutorial nessa aula, que vai elevar ainda mais o seu nível de edição. Nesse projeto, a única coisa que iremos precisar vai ser o próprio CapCut e a sua galeria, beleza? Então vamos começar aqui, galera, vindo em texto e escolhendo um modo padrão mesmo de texto. Já que em texto, agora com o texto adicionado, vamos em sistema, escolher a fonte Montserrat. Por que Montserrat? Porque Montserrat é uma fonte que o O dessa fonte é bem redondo e é exatamente o que precisamos. Vamos começar criando o círculo. Vamos apagar o que está aqui e deixar somente o O. Agora vamos aumentar o seu tamanho. O tamanho máximo que ele alcança é esse aqui. Então eu vou modificar aqui pelo tamanho da fonte mesmo. Vou deixar a fonte com 30 e centralizá-la aqui no meio. Vou diminuir um pouco, tá? Tá muito grande. Pronto, deixei com 28 aqui. Beleza, já temos aqui o nosso círculo. Vamos fazer o seguinte. Nós iremos precisar de 2 deles, tá? O primeiro círculo vamos deixar com a cor cinza no fundo. Vamos agora descer um pouco, habilitar a opção de traço, arrastar aqui para que ele fique com a cor branco e em seguida vamos diminuir a espessura. Vou deixar com 10 de espessura, beleza? Se você quiser habilitar o brilho aqui também, é legal, mas fica a seu critério, tá? Se você vai querer habilitar o brilho ou não. Eu não vou habilitar, vou deixar o brilho desabilitado. Vamos duplicar esse círculo, né? Vamos considerar que o O agora é um círculo, tá? Vou duplicar o O. Copiei e colei por cima. Nesse de cima, nós vamos desabilitar o traço. Vou apagar o de baixo, vou ocultar o de baixo. Você vai perceber que ele está sem o traço. Beleza. Selecionando ele de novo, vamos escolher aqui uma cor. Eu vou escolher para esse texto a cor amarela. Pronto, beleza. Deixei aqui a cor amarela e você vai perceber que ele continua sem o traço. Agora o próximo passo, vamos começar exportando primeiro o círculo de fundo cinza. Mas antes disso, precisamos vir aqui em biblioteca, escolha um fundo verde
arraste aqui para sua linha do tempo e vamos precisar somente desse início que é todo verde. Então eu vou congelar esse vídeo e vou usar somente essa parte aqui, tá? A imagem que eu criei com fundo verde. Essa parte do vídeo eu não preciso, então vou apagar. Agora vamos aqui nesses 3 pontinhos, aqui nesses 3 traços. Vamos clicar sobre ele e na opção exportar quadro parado, vamos dar um clique sobre ele e vai abrir essa caixinha aqui de diálogo. Aqui você pode renomear seu arquivo. Aqui eu vou manter em 1080 em formato PNG, deixar aqui importar o projeto, clicar em exportar. Automaticamente vai se criar aqui uma nova imagem, tá? Agora nós precisamos criar mais 2 imagens dessa aqui. Eu vou habilitar novamente o fundo amarelo e vou ocultar as bordas brancas. Vou exportar também esse fundo amarelo, mesmo procedimento. Venho aqui nos 3 tracinhos, exportar quadro parado. Se liga que ainda vamos precisar de mais um círculo desse aqui. Eu vou copiar o fundo verde, vou colar e vou jogar sobre todas as camadas. Agora com ele selecionado, eu venho em máscara, escolho a opção horizontal e vou girar na posição que eu quero. Nesse caso eu vou deixar aqui em menos 90 graus. Mais uma vez eu vou exportar esse quadro aqui. Eu vou ocultar todos eles e vou começar a trabalhar desse ponto para frente, beleza? Vou arrastar aqui a minha primeira imagem aqui para a área de trabalho, beleza? Venho aqui em recorte, chroma key, escolho o seletor de cores e seleciono a área verde que eu quero apagar. Vamos duplicar essa camada aqui, eu vou copiar e colar novamente e usando a camada de cima, vamos usar o mesmo método que eu te mostrei no gráfico anterior. E como sugestão, você pode usar o círculo completo para fazer uma porcentagem maior e o círculo pela metade para fazer somente uma porcentagem menor, por exemplo. Eu vou usar nesse caso essa porcentagem menor. Então a gente vai fazer o seguinte, vai arrastar o círculo pela metade e jogar dentro da nossa camada duplicada. Substituir e olha só a mágica. A cor aqui está amarela, mas você poderia fazer qualquer cor. E caso você queira também mudar a cor por aqui, é possível fazer alguns ajustes aqui nas cores. Alterar a cor também aqui manualmente. Como por exemplo, eu posso deixar a cor vermelha. Tá? Eu vou alterar aqui, vou deixar a cor próximo ao vermelho. Descendo aqui as tonalidades. Se eu subir a cor vai ficar mais claro. E se eu descer aqui, as cores vão ficar mais escuras. Vou mexer aqui nas curvas. E vou puxar tudo para baixo. Veja só como eu já consegui uma cor diferente, galera. Olha só, consegui aqui chegar próximo ao vermelho e nessa primeira aqui, ó, no brilho, eu posso calibrar aqui, ó, ajustar a intensidade do vermelho. Eu vou deixar esse vermelho aqui que é próximo do que eu quero. Agora a gente vai fazer o seguinte, vamos selecionar, vamos voltar aqui em básico, selecionar a camada superior, vir na opção vídeo, básico, máscara e escolher a máscara horizontal. Vou girá-la e deixá-la em menos 90 graus. Agora eu vou definir o ponto de início. Eu vou criar um primeiro keyframe aqui, ó, na máscara. Depois eu vou arrastar a agulha até um segundo à frente e criar um segundo keyframe que seria o meu ponto final. E no segundo keyframe eu vou girar a máscara até chegar mais ou menos aqui, que eu vou simular mais ou menos como se fosse 20%. Se caso você quisesse mais, você poderia girar ela toda, ou então você poderia usar outro ciclo também, tá? Como eu expliquei. Bom, vamos seguir aqui agora. E até aqui temos esse resultado, mas fica atento que ainda não acabou. Agora vamos dar mais vida ainda para nossa animação. Agora a gente precisa do número de porcentagem. E se liga nessa sacada aqui, que eu garanto que você vai gostar. Vamos aqui em texto, adicionar um texto padrão mesmo. Vou deixar aqui 20 para que você entenda o que eu quero te explicar. Deixei ele aqui centralizado no meio. Vou arrastar aqui para o começo. Preste bem atenção agora no que vai acontecer. O número aqui vai começar em 0 e quando a barra chegar no segundo keyframe, ele vai completar em 20%. Mas como a gente vai criar essa animação de número? Tem duas formas de você criar isso. Eu vou te mostrar a forma que eu costumo utilizar e que não perde muito tempo. Mas se você quiser, você pode fazer também aqui, ó, manualmente e que vai demorar mais, né? Por sinal, você vai selecionar o texto e vai começar a digitar aqui, por exemplo, 0,1%. Aí vai quebrar o texto, aí depois 0,2% e assim por diante, até chegar em 20%. Nesse caso, eu acho que ia demorar demais. Então eu vou fazer o seguinte. Eu venho aqui no meu navegador, usando aqui a tabela do Google. Eu vou abrir aqui o Google Sheets, que é uma espécie de Excel que o próprio Google tem. Vou criar aqui uma nova planilha em branco. Agora eu vou digitar de 1 a 20. Porém, eu não vou digitar tudo, né? Até porque se eu quisesse, por exemplo, 100%, 90%, ia demorar demais digitar um por um. Então você pode fazer o seguinte. Ah, e detalhe, esqueci aqui, ó. Então você vai selecionar aqui, ó. Você vai selecionar
as 3 células, escolhe a opção aqui, ó, formatar como porcentagem. Ah, não ficou legal assim. Pera aí, vamos lá, vamos consertar de novo. Vou aqui clicar no 1 e adicionar 1%. Agora eu vou aqui no 2, vou adicionar também 1%, selecionar o 3 e adicionar o símbolo de porcentagem. Pronto, os 3 estão com o símbolo de porcentagem. Agora eu vou selecionar as 3 células e com o mouse eu vou segurar essa bolinha aqui e arrastar. Olha só que mágico, o que acontece? Já tenho 17%, legal, né? Eu disse que eu queria 20%, então eu vou chegar a 20%. Ele chegou aqui a 21%, mas não tem problema. Eu vou apagar esse 21% que eu não quero. Agora a gente vai selecionar todas as células com o lado direito do mouse e copiar. Vamos voltar aqui no CapCut, vamos selecionar o texto que a gente quer. Vou apagar isso que está aqui, eu vou selecionar o que estava escrito aqui e vou colar o texto que eu acabei de copiar da tabela. Olha só, então já temos os 20% aqui, legal, né? Agora a gente vai criar a animação de 1% a 20%. Para que isso aconteça, eu vou usar o keyframe aqui final da barra vermelha, né, que é onde termina, então é aqui que vai terminar os meus 20%, né? Eu vou arrastar aqui e deixar o 20% centralizado no meio. Vamos criar um keyframe no texto. Vamos aqui em posicionamento e tamanho e vou selecionar. Beleza. Vou voltar aqui para o início e aqui automaticamente, quando eu arrastar, vai se criar um outro keyframe. Eu vou arrastar e vou deixar em 1%. Eu vou subir aqui esse texto para cima, galera, para ficar mais fácil de trabalhar com ele. Vou deixar aqui em 1%. Perceba-se que criou um segundo keyframe aqui, ó. Tem um keyframe e outro keyframe. Então ele vai fazer esse movimento. Ah, mas ainda não está do jeito que eu queria. Como não é possível colocar máscara em texto, vamos transformar esse texto em um clipe composto. Agora sim, eu posso colocar uma máscara neste número. Vamos aqui em máscara. Eu vou colocar a máscara retângulo e vou diminuir aqui as bordas para que fique somente aparecendo o meu texto principal aqui. Deixa eu abrir um pouco mais aqui e descer um pouco mais. Se você quiser suavizar um pouquinho as bordas aqui, você pode suavizar também, beleza? Fica interessante. E até aqui já temos um resultado bem legal, galera, mas ainda não acabou. Agora vamos exportar esse texto. Eu vou cortar a parte que eu não quero e apagar. Venho aqui em exportar, vou aqui dar um nome, vou deixar as configurações aqui de 1080p mesmo e exportar. Então vamos criar um novo projeto e importar o gráfico que a gente acabou de exportar. Então, galera, a única coisa que nós vamos usar que não é do CapCut é somente esse fundo aqui que eu criei para a gente usar na nossa animação. Vou arrastar ele aqui para a linha do tempo. Vou colocar um pouco de vinheta que eu sempre gosto de colocar. Acho que fica bem legal com essa vinheta. Agora vamos começar a trabalhar a animação do nosso gráfico, beleza? Venho aqui em básico, mistura e vou escolher uma opção aqui que eu acho que fica legal. E vou escolher a opção tela. Agora vamos dar um pouco mais de vida e deixar o nosso gráfico muito mais interessante. Vou diminuir um pouco o tamanho dele e vou colocá-lo do lado da tela, mais ou menos aqui centralizado. Em biblioteca, eu vou escolher um fundo vermelho. Eu vou pegar esse aqui mesmo, tá, como exemplo. Vou trazer aqui para minha timeline. Eu venho em ajustes e vou colocar um pouco de vinheta nesse fundo. Vou deixar esse fundo assim. Agora venho em máscara, vou escolher a opção retângulo. Nas bordas eu vou arredondá-las e vou diminuir a espessura. Vou arrastar ele um pouco aqui para o lado. Vou deixar ele aqui nessa posição. Vou duplicar essa camada, copiando e colando novamente. E vou escolher agora um fundo preto. Vou pegar esse fundo preto aqui e vou jogar na camada de baixo. Substituir. Beleza, já está ficando bem interessante. Vou novamente pegar esse círculo aqui. Vou duplicar essa camada preta e jogar por cima da minha outra camada aqui. Agora eu vou centralizá-lo e vou diminuir um pouco aqui a escala de 100%. Vou deixar com 98%. Em máscara, eu vou reduzir um pouco aqui o tamanho da máscara. Está em 960. Eu venho aqui com o mouse e reduzo aqui um pouco. E vou reduzir também a altura e a largura. Agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou jogar um fundo branco dentro dessa minha camada. Eu não vou mexer muito nele, eu só vou diminuir um pouco mais o seu tamanho. Eu vou diminuir um pouco aqui o tamanho do branco, tanto a largura quanto a altura. Vamos fazer o seguinte, eu vou copiar de novo essa camada, colar por cima. Em máscara, eu vou diminuir somente a lateral dela e vou jogar esse fundo vermelho por cima. E eu criei uma espécie de botão. Venho em ajuste e aumento a vinheta. Olha só que legal. Vou arrastar agora aqui para o começo, simulando como se esse início fosse o 1. Vou arrastar aqui essa espécie de botão para o começo. Eu vou deixar ele mais escuro, tá, galera? Eu acho que fica mais legal ele mais escuro. Já aqui, ó, você vai em ajuste, se você quiser,
e pode alterar as cores do botão, ajustando aqui as cores, saturação, brilho e etc. Vou adicionar um texto, vou escolher o tipo de fonte Helvética, a cor vou deixar um verde, colocar uma sombra e vou colocar um pouco de brilho, não muito, só um pouquinho. Agora nós vamos fazer o seguinte, essa animação agora que vamos criar, vou adicionar mais um texto aqui e vou fazer uma espécie de escala aqui, com traço mesmo, vou criar aqui mesmo digitando manualmente aqui o texto, como se fosse de 1, só para exemplificar aqui que é uma escala. Vou deixar branco mesmo, não vou alterar nada. Para movimentar o meu botão, agora eu vou voltar em biblioteca e vou pesquisar por dedo. Já achei interessante, vou arrastar ela em básico aqui, em recorte, escolho a opção Chroma Key, seletor de cores, seleciono a cor branca e apago. Vou ajustar aqui um pouco, não precisa puxar muito. Já está legal assim o resultado. Vou ajustar o tamanho da mão, beleza. Venho aqui em efeito, vou descer aqui, girar até embaixo, vem em textura. Vou escolher essa opção impressões de tela de pontos, vou arrastar e jogar dentro da minha mão. Aqui você vai equilibrar as cores de acordo com o que você queira. Eu vou deixar um pouco opaco a cor, assim para mim está bom. E agora eu vou definir o ponto inicial do meu dedo e o ponto inicial também do meu botão. Eu vou começar primeiro pelo botão e a mão vai guiar o movimento do botão. Venho aqui em básico, marcar o botão, vou criar aqui um primeiro keyframe de posição, vou arrastar a agulha para frente até se completar 20%. Eu vou criar um segundo keyframe aqui. Agora eu vou pegar o botão e vou arrastar como se simulasse mais ou menos 20%. Vamos considerar que 20% fosse aqui, beleza? Vou fazer agora esse mesmo movimento com o dedo. Então aqui eu já vou criar um primeiro keyframe no dedo, vou arrastar a mão até aqui, vou voltar e vou arrastar a mão e deixar em cima do botão e automaticamente vai se criar um segundo keyframe aqui. Olha só que interessante, galera. E para deixar a animação mais suave, basta selecionar o objeto que você quer. Vou selecionar a camada da mão primeiro, venho aqui em exibir quadros chaves e vou configurar o keyframe da posição X. Venho em gráficos, eu vou deixar a entrada fácil 2 aqui, que eu achei legal. Vou colocar essa mesma configuração para o botão, para que eles não façam movimentos diferentes. Vem aqui em gráfico, entrada fácil 2, e o movimento vai se seguir igual. Eu fiz alguns ajustes adicionais aqui na nossa edição, aumentei o texto, coloquei um brilho, coloquei sombra na mão e no botão, e o resto é da sua criatividade. Eu sou Ronácio Santos, agora fique com o resultado final e eu te vejo no próximo vídeo. Até mais, galera!